Eu converso com o professor de Geopolítica, Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra. Professor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Professor, como é que o Irã consegue manter a sua força militar, mesmo depois dos ataques recentes do fim de semana, dos ataques de junho do ano passado? E, claro, o que essas imagens de propaganda do governo indicam do poderio que o Irã ainda possui? Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite, os amigos da CNN. Bom, essa ofensiva, né, militar estadunidense e israelense, que hoje chega no seu terceiro dia, ela teve como alvo principal buscar degradar a capacidade militar do Irã, justamente de infligir uma resposta, né, a esses ataques, né? Então, o que se buscou foi essencialmente liquidar essa capacidade de resposta. Agora, eu tenho dito que o Irã é uma grande potência militar, né? Isso está dito e comprovado em diversos, digamos assim, inventários, né, de capacidade militar do mundo, né? E, detalhe, o Irã, me parece, tem se preparado para essa guerra, né? Porque, afinal de contas, estava bastante claro, estava nítido, seja pelos documentos doutrinários de segurança nacional dos Estados Unidos, seja pelas declarações de Trump, seja, inclusive, pela concentração de meios, né? A começar dois grandes grupos de porta-aviões, né? Um concentrado no Mediterrâneo e outro no Golfo Pérsico, na maior mobilização militar que os Estados Unidos já fez desde a invasão do Iraque em 2003. Então, por todos esses fatores, era evidente, né, que o ataque ele ocorreria, né? Portanto, o Irã ele busca resguardar essas suas capacidades militares, sobretudo tendo em vista a geografia do país, né? Trata-se de um país bastante montanhoso, onde se desenvolveu inclusive uma técnica de escavação de instalações profundas, né? Inclusive com a instalação de bases militares nessas escavações profundas, justamente com vistas a impedir a destruição por parte de até ataques de natureza aeronaval. Professor, Aliás, em junho do ano passado isso já tinha acontecido, né? desculpa Pois cortar não, o Márcio. senhor, mas é que a gente tem imagens do flagrante feito por uma equipe da CNN na fronteira do Irã com o Iraque. A gente vai ver e ouvir o registro de um drone. Vamos ver. An Iranian drone literally just flew directly over our heads from Iran into Iraq. Chama muita atenção o som do drone, né? Como a gente consegue ouvir bem, mesmo que a velocidade dele não pareça ser tão elevada assim. Pergunto para o senhor, qual é o alcance de um drone iraniano como esse que a gente está vendo, professor? Olha, o alcance dos drones, eles variam, né, de acordo com o modelo, mas certamente existem drones, em especial o Shahed, que é o principal drone iraniano, né, o Shahed 136, ele tem plena capacidade de ir voando a baixa altura, inclusive abaixo da detecção por parte dos radares, de atingir o território israelense, né? Então, na verdade, o Irã ele tem duas principais armas, digamos assim, desenvolvidas. Uma é na área de mísseis, né? Tanto mísseis de cruzeiro quanto mísseis balísticos, eles têm uma variedade grande de mísseis desenvolvidos. Não por acaso, os Estados Unidos agora diz que um dos seus objetivos é eliminar o programa de mísseis do Irã, assim como também tem uma capacidade muito forte em termos de drones, né? Vamos lembrar que o drone principal que tem sido utilizado pela Rússia na guerra na Ucrânia é um drone de origem iraniana, exatamente esse drone Shahed 136. Então, a capacidade militar... Bom, e mais, viu, Márcio? Hoje também foi divulgada, eu não vi, enfim, se vocês divulgaram, mas foi divulgado, inclusive, o lançamento de um míssil a partir de uma plataforma naval, aparentemente um submarino, né? Que seria uma capacidade missilística nova, que não se conhecia até então do Irã. Então, enfim, é o que a gente tem dito, né? Que de fato o Irã é uma
uma força militar de classe mundial, né? Bastante significativa. E certamente vem se preparando, especialmente desde junho do ano passado, se rearmando para este ataque que todos sabemos acabaria vindo e veio no sábado, no fim de semana. Agora, pergunto do lado americano, professor, sobre os F-15, F-22, inclusive 3 foram derrubados hoje por tropas do Kuwait num fogo amigo. Pergunto para o senhor qual é o potencial desses jatos e, claro, sobre esse erro das forças de defesa do Kuwait. Sabemos que esses erros acontecem. Fogo amigo acontece em qualquer país, mas qual é o dano e qual é o que isso pode dizer das tropas do Kuwait, desse apoio americano nesse momento? Olha, a situação nesse terceiro dia de guerra é uma situação de um conflito de parte a parte extremamente intenso, né? Então, assim, existem múltiplas operações utilizando diversos vetores a partir de diversos territórios e até mesmo de plataformas navais, como é o caso dos 2 submarinos. Então, há uma alta intensidade de utilização de múltiplos vetores, né, por parte dos Estados Unidos e de Israel. Portanto, nesse contexto em que você tem uma intensa troca de hostilidades com armamentos de última geração, é natural que nessa situação ocorram erros de cálculo, né? Então, esses 3 casos F-15 foram abatidos pela defesa antiaérea kuwaitiana, que a propósito o Kuwait opera o F-18 Super Hornet, né? Portanto, não tem um conhecimento doutrinário a respeito do F-15, então nessas circunstâncias é que se deu esse erro, confundindo-os com a aviação de caça iraniana, né? Mas os meios utilizados e empregados são múltiplos, né? E os erros são parte da própria operação, já é contabilizada essa possibilidade de erros na própria operação. Eu conversei com Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra, mais uma vez nos dando o prazer da presença aqui no nosso CNN Prime Time. Professor, boa noite. Muito obrigado, Márcio. Boa noite a todos.